Olá, cinéfilos! Prepare-se para mergulhar nos bastidores de um dos filmes mais grandiosos, polêmicos e caóticos da história do cinema, Cleópatra, lançado em 1963. Neste vídeo do vlog Clássicos do Cinema, você vai descobrir como essa superprodução quase levou um estúdio à falência, conhecer os luxos e os dramas por trás das câmeras, o romance real que incendiou a imprensa mundial, os figurinos que entraram para a história e os exageros que transformaram esse épico em uma lenda. São curiosidades surpreendentes que revelam como a vida fora das telas foi tão intensa quanto o que foi mostrado nas telonas. Em um primeiro olhar, Cleópatra parecia ser apenas mais um épico histórico dos anos 60, mas o que poucos imaginavam era que essa produção se tornaria um verdadeiro pesadelo financeiro para a 20th Century Fox. O orçamento inicial era de 2 milhões de dólares, mas acabou ultrapassando inacreditáveis 44 milhões, um valor astronômico para a época, o equivalente a mais de 400 milhões em valores atuais. Só esse fato já seria suficiente para colocar o filme nos livros de história, mas os acontecimentos por trás das câmeras são ainda mais surpreendentes. Tudo começou com problemas já na fase de produção. As primeiras cenas foram rodadas em Londres, mas o clima chuvoso e o frio causaram atrasos intermináveis. Para piorar, Elizabeth Taylor, que interpretava Cleópatra, ficou gravemente doente e precisou ser internada com uma pneumonia que quase a matou. A situação foi tão crítica que ela teve de passar por uma traqueostomia de emergência, e a cicatriz da cirurgia é visível em algumas cenas do filme, se você olhar com atenção. Por conta desses problemas, toda a produção foi transferida para Roma, exigindo a reconstrução de cenários gigantescos, o que disparou ainda mais os custos. Richard Burton entrou para o elenco como Marco Antônio após a demissão de Stephen Boyd. A química entre ele e Elizabeth Taylor ultrapassou as câmeras e se transformou em um romance real, escandaloso para a época. Ambos eram casados com outras pessoas, e o caso extraconjugal dominou as manchetes dos jornais, provocando a ira de religiosos, moralistas e até do Vaticano, que condenou publicamente o relacionamento. Apesar da controvérsia, o casal se tornou um símbolo glamuroso e trágico de Hollywood, com uma relação repleta de paixões intensas e brigas explosivas que refletiam a mesma tempestuosidade de Cleópatra e Marco Antônio na ficção. A grandiosidade de Cleópatra pode ser percebida em cada detalhe da produção. Elizabeth Taylor usou nada menos que 65 figurinos diferentes ao longo do filme, um recorde que só foi superado décadas depois. Um desses figurinos, cravejado de ouro e pedras preciosas, custou sozinho 194 mil dólares, o que seria hoje algo em torno de 2 milhões. Ela também exigia que seu camarim fosse digno de uma rainha egípcia, climatizado, repleto de flores frescas e com champanhe sempre à disposição. A cena da entrada triunfal de Cleópatra em Roma é, até hoje, considerada uma das maiores já filmadas em termos de escala e figurantes. Foram necessários mais de 2.000 extras, cavalos, elefantes e toneladas de tecidos luxuosos e adereços, tudo gravado sob o calor escaldante do verão italiano. O diretor Joseph L. Mankiewicz chegou a dizer que, ao olhar para aquela cena, ele se perguntava se estava dirigindo um filme ou comandando uma legião romana de verdade. O problema é que a grandiosidade também significava tempo. E tempo, em Hollywood, é sinônimo de dinheiro. As gravações se estenderam por anos, e o roteiro foi reescrito várias vezes durante as filmagens, o que contribuiu ainda mais para a instabilidade do projeto. Outro fator que alimentou o caos foi a pressão constante do estúdio. A 20th Century Fox estava à beira da falência, e Cleópatra parecia ser sua última esperança. Com isso, os executivos exigiam resultados rápidos e cortes que deixassem o filme mais comercial. O diretor originalmente queria uma versão de 6 horas, dividida em 2 filmes, mas a Fox exigiu que tudo fosse condensado em uma única obra de pouco mais de 4 horas, o que resultou em uma narrativa muitas vezes apressada e confusa. Muitos críticos da época apontaram isso como um dos principais problemas do longa, embora tenha sido indicado a 9 Oscars e vencido 4.
Apesar de todo o desastre financeiro, o impacto cultural de Cleópatra foi imediato. O filme ajudou a redefinir os padrões visuais de Hollywood, com cenários suntuosos, maquiagem impecável e uma direção de arte que até hoje serve como referência para obras do gênero. Mas, nos bastidores, as tensões só aumentavam. Richard Burton, conhecido por sua intensidade, muitas vezes discutia com Elizabeth Taylor no set. O clima oscilava entre o romantismo arrebatador e acessos de fúria. Um verdadeiro campo de batalha emocional, com as gravações arrastando-se por anos e os custos extrapolando qualquer previsão. Cleópatra tornou-se um símbolo do desperdício hollywoodiano. A 20th Century Fox, que antes nadava em lucros com sucessos como O Planeta Proibido e A Noviça Rebelde, se viu obrigada a vender parte de seu valioso estúdio em Los Angeles para cobrir os rombos deixados pela superprodução. O terreno vendido acabou se tornando o local onde hoje está o Century City, um complexo comercial e residencial de luxo, um triste lembrete de que um império cinematográfico quase ruiu por causa de uma rainha do Egito. A turbulência por trás das câmeras afetou não apenas os cofres da Fox, mas também a reputação dos envolvidos. O diretor Joseph L. Mankiewicz, apesar de seu talento indiscutível, teve seu prestígio abalado. Ele foi contratado inicialmente apenas como roteirista, mas acabou assumindo a direção depois que o diretor original foi demitido. Com a pressão constante do estúdio, filmava cenas durante o dia e reescrevia o roteiro durante a noite, muitas vezes sem saber como os eventos anteriores iriam se encaixar na história final. A versão que chegou aos cinemas foi apenas um reflexo fragmentado do que Mankiewicz tinha imaginado. Sua obra-prima virou um enigma truncado que só anos depois seria parcialmente resgatado por versões restauradas. O romance de Elizabeth Taylor e Richard Burton, por sua vez, saiu das colunas de fofoca e entrou para a mitologia do cinema. Eles se casaram, se separaram, casaram de novo em um ciclo apaixonado e destrutivo que os tornou ícones de um amor tão glamuroso quanto instável. Apesar das críticas ferozes ao relacionamento na época, especialmente vindas da imprensa americana conservadora, o público não conseguia desviar os olhos dos dois. Eles se tornaram um fenômeno de mídia, abrindo caminho para o tipo de celebridade moderna que mistura vida pessoal e fama artística em um só pacote midiático. Outro ponto curioso, Cleópatra teve uma bilheteria relativamente boa, arrecadando cerca de 57 milhões de dólares mundialmente. O problema é que isso não foi suficiente para cobrir os gastos. O filme só começou a gerar lucro real décadas depois, com relançamentos, exibições na TV e vendas em VHS e DVD. Em outras palavras, o retorno financeiro veio tardiamente, muito depois do estrago já estar feito. Boa parte dos cenários construídos em Roma acabou sendo abandonada. As grandiosas estruturas erguidas em Cinecittà, os famosos estúdios italianos, foram deixadas de lado após o término das gravações. Alguns desses cenários ficaram lá por décadas, apodrecendo aos poucos como ruínas de um império cinematográfico que tentou voar alto demais. Os figurinos e acessórios, por outro lado, se tornaram itens valiosíssimos. Algumas das joias falsas usadas por Elizabeth Taylor foram vendidas em leilões por milhares de dólares e até hoje são disputadas por colecionadores que veem nesses objetos fragmentos de uma era dourada do cinema. A crítica da época foi bastante dividida. Muitos elogiaram a atuação de Taylor, apesar de criticarem a duração do filme e a forma como a história foi conduzida. Já Burton, mesmo com seu talento shakespeariano, recebeu avaliações mistas. Alguns o viam como intenso demais, outros como contido diante da opulência do enredo. O tempo, no entanto, foi gentil com Cleópatra. Hoje é lembrado como um filme corajoso, ousado, que tentou ir além dos limites impostos pelo sistema de estúdios, mesmo que tenha pagado um preço alto por isso. A estética do filme influenciou diretamente produções futuras como Gladiador e até séries modernas como Roma e Game of Thrones, que herdaram o gosto pelo grandioso, pelo visual luxuoso e pela mistura de política, sensualidade e drama. Ainda que Cleópatra tenha sido apontado como um alerta sobre os perigos dos orçamentos descontrolados, também se tornou referência de excelência visual e comprometimento artístico. E se tudo isso ainda não bastasse, vale lembrar que o legado de Cleópatra também mudou
mudou a forma como os contratos eram feitos em Hollywood. Elizabeth Taylor foi a primeira atriz a receber $1 milhão por um único papel, algo impensável na época. Isso abriu precedente para que outros artistas passassem a negociar contratos com mais poder, mudando a dinâmica entre estúdios e estrelas. O filme também marcou o fim da era dos grandes épicos históricos produzidos nos moldes clássicos. Depois de Cleópatra, os estúdios passaram a adotar mais cautela em seus investimentos, e as superproduções voltariam a ter destaque só décadas depois, com o avanço dos efeitos visuais e das bilheterias globais. Em outras palavras, o filme encerrou uma era, mas também pavimentou o caminho para o cinema grandioso do futuro. No fim das contas, Cleópatra foi mais do que um filme, foi um fenômeno. Um espetáculo tão grandioso quanto problemático, que se tornou lenda não só por seu conteúdo, mas por tudo o que o cercou. Um lembrete de que o cinema, assim como a história da própria rainha egípcia, é feito de excessos, paixões, tragédias e glórias, e que mesmo nos maiores desastres, há algo de fascinante que nos faz voltar os olhos e dizer: aquilo ali foi inesquecível. Até o próximo vídeo!